Olá pessoal, nessa videoaula o tema é classificação de pontos críticos, que vamos se concentrar para pontos críticos não degenerados, que temos um resultado, vamos dizer, bem completo sobre sua classificação. Nessa aula a gente vai fazer uma boa parte, um paralelo com o cálculo de uma variável e depois falar, olha, isso aqui com uma boa notação se estende para duas variáveis, em que nós temos basicamente um conjunto de regrinhas, mas que eu espero que deixe bastante intuitivo, vamos dizer. Em alguma forma generaliza um pouquinho mais de cálculo de uma variável. E no final da aula a gente vai fazer um exemplo, que é o exemplo que a gente fez de achar ponto crítico em umas aulas anteriores a essa, de uma função quadrática, para falar qual é o ponto crítico que nós temos. Então vamos começar a aula e explicar cada etapa. Então vamos fazer o seguinte, o nome da aula é classificação de pontos críticos não degenerados, é que eu vou definir, mas a ideia é o seguinte, vamos pensar em cálculo de uma variável. Nós temos uma função definida num intervalo aberto para os reais, uma função que a gente pode derivar duas vezes, classe C2, e um ponto x0 pertencente a b, fixado tal que f' de x0 é igual a zero. Ou seja, estamos em ponto crítico de uma variável. E nós queremos, vamos dizer, classificar esse ponto crítico como máximo local, mínimo local, ou, no caso de uma variável, tem um ponto de inflexão, que a gente vai ignorar no cálculo de várias variáveis. Bom, ponto crítico vai acontecer o seguinte, se f' é de x0, ou seja, a gente vai classificar não estudando o sinal da derivada, que muitas vezes a gente fazia. Agora a gente vai fazer pela segunda derivada. Por que isso? Porque é o que funciona para cálculo de várias variáveis. Mas a ideia é o seguinte, se f' de x0 for maior que zero, então x0 é ponto de mínimo local. Então a ideia é o seguinte, nós temos que a derivada já é e eu estou sabendo que isso aqui tem concavidade para cima. Ter concavidade para cima é uma figurinha que fica desse estilo. E se eu estou olhando exatamente o ponto em que a derivada é zero, só pode ser mínimo local. Essa é a figurinha. E a ideia de f' de x0 menor que zero, então x0 é ponto de máximo local da função f. A mesma figurinha, mas agora com cavidade para baixo e derivada igual a zero é isso aqui. E que f' de x0 igual a zero nada se pode afirmar. Pode ser máximo local, pode ser mínimo local, pode ser inflexão. Por exemplo, isso aqui pode ser o gráfico, vamos dizer, se eu fizer boa concavidade, y igual a x à quarta, y igual a menos x à quarta, tá? Isso aqui, ó, o zero é ponto de mínimo global dessa função, e a segunda derivada no ponto zero é zero. Isso aqui é só fazer a conta, a mesma coisa aqui, máximo global, e nós temos, claro, o exemplo y igual a x ao cubo, que é o ponto de inflexão. Tá? A segunda derivada é zero, etc. A primeira também. Mas pode acontecer qualquer coisa. Tá? Ou seja, esse caso aqui, a segunda derivada ser igual a zero, não é um critério suficientemente bom para classificar o ponto crítico como um dos três, qualquer um dos três casos. Mas como eu disse, no cálculo de várias variáveis, a gente vai ignorar esse pedaço. A gente tem um costume de trabalhar com, vamos dizer, pontos críticos em que a segunda derivada é diferente de zero. Que a gente vai explicar um pouco isso. Agora vamos para o cálculo de duas variáveis. O cálculo com duas variáveis é o seguinte, nós vamos trabalhar com f de classe C2, meu domínio é aberto, e eu vou pegar um ponto x0 e y0, tal que é ponto crítico de f. E o que nós temos? Bom, antes de tudo eu quero que vocês pensem que temos três casos possíveis. Pensa como a segunda derivada ou seja, o plano tangente como isso aqui é zero, o plano tangente é zero. Então a f não se aproxima muito bem de forma linear, então a gente olha, vamos dizer, o termo quadrático dela. Ou seja, a função de classe C2 é essencialmente olhar o termo quadrático. E temos três casos possíveis, vamos dizer assim. A primeira, isso é só para visualizar geometricamente, tá? Isso aqui existe, claro, vários casos, mas dá para se reduzir a esses três, com um bom sistema de coordenadas. Mas, enfim, o caso que eu quero que fique na mente de vocês, ou é um paraboloide, x2 mais y2, ou é também um paraboloide, mas com a outra concavidade, tá? O x2 mais y desse jeito, ou menos x2 menos y2, que fica nesse jeito, ou seja, mínimo local, máximo local, ou agora vamos ter um novo, que é o ponto de Sella, que fica essa figura aqui.
O que acontece com o ponto de sela? Ela vai ser mínimo local em uma direção e ela vai ser máximo local em outra direção. Se eu olhar pela direção, vamos dizer, horizontal, mínimo local. Se eu olhar por essa direção, vamos dizer, andando para cá, como se fosse para o quadro, ela é máximo local. Ou seja, é o que a gente fala, uma direção ela está caindo e a outra direção ela está crescendo. Então, essa é a ideia e, vamos dizer, basicamente acontece esses três casos possíveis. Então, para falar um pouco disso e também falar onde aparece, em algum sentido, a segunda derivada, que é a função de classe C2, vamos precisar, vamos dizer, carregar um pouquinho mais a notação, mas com a filosofia parecida, que é o seguinte, eu vou considerar a matriz hessiana de F, tá? Ou, se preferir, o determinante hessiano de F, porque eu botei um det aqui, em que vai ser exatamente as derivadas de segunda ordem. A gente pega, del f del x ao quadrado, as derivadas mistas, e del f del y ao quadrado. E, vamos dizer, em algum sentido, ela vai imitar um pouco o outro lado. Vamos dizer, só tem um caso aqui particular, vamos separar essa parte que a gente tem que decorar. Se a matriz hessiana for menor que zero, já é ponto de sela. Então, a gente usa isso aqui. Aí vem o segundo caso. Se a matriz hessiana é maior que zero, aí vem aquela explicação lá no primeiro quadro. Olhamos a primeira derivada. Então, se ela for maior que zero, ou seja, aquela f' maior que zero, com cavidade desse jeito, vamos dizer assim, mínimo local. Tá? Mas a gente precisa disso aqui. Ó. Tá? A gente precisa que isso aqui seja maior que zero e isso aqui seja maior que zero. Caso del quadrado f del x ao quadrado no ponto x0 e y0 seja menor que zero, como se fosse segunda derivada, máximo local. Então, assim, e basicamente só ocorre um desses três casos para a matriz não degenerada. Ou é menor que zero, ou vai ser maior que zero, ou maior que zero, menor que zero. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais isso. E o último caso é que, quando é a hessiana, o determinante disso aqui é zero, nada se pode afirmar, qualquer coisa pode acontecer, busque outro jeito para classificar o ponto crítico. Então, o ponto crítico não degenerado é quando ocorre um desses dois, ou seja, a hessiana de f é diferente de zero. Tá, então, o que eu estou devendo se isso aqui acontecer, professor, você botou aqui maior que zero e menor que zero. O que acontece se você igualar a zero? Né? Se del f, ou seja, se isso aqui for zero, o que acontece é que o determinante disso aqui é negativo, porque vai ser menos isso aqui ao quadrado. Esses dois termos são iguais. Tá? É A, B, B, C. Tá? Vai ficar menos B ao quadrado. Então vai ficar negativo. Não tem jeito, então volta para o caso anterior. Então igual a zero não pode ser. Mas professor, eu poderia olhar o del ao quadrado f del y ao quadrado ao invés de del ao quadrado f del x ao quadrado? Poderia. O que acontece é que é o seguinte, a hessiana de f é maior que zero. Então, isso aqui é maior que zero, se e somente se, é só brincar com os determinantes aqui, del ao quadrado f del y ao quadrado no ponto x0 e y0 também é maior que zero. Tá? E a mesma coisa aqui para menor que zero. Então, fique tranquilo, tá? Todos os casos estão aqui dentro para pontos críticos não degenerados. Tá? Sabendo que isso aqui é diferente de zero, estamos aqui, ou é ponto de sela, ou mínimo local, ou máximo local. Tá? Então, quando pensar no x2 mais y2, o que aconteceria é que seria 2, 2, 0, 0, se fosse f igual a x2 mais y2. Tá? Que seria o nosso mínimo. É mais ou menos a mesma ideia, mas é, como eu disse, para várias variáveis. Então, esse é o resumo da história, e vamos agora fazer um exemplo. Continuando a videoaula com um exemplo preparado, a gente já viu em outras videoaulas, que foi esse exemplo aqui, que a gente achou o ponto crítico, um só, a saber, 4/3 e menos 8/3, e o que a gente fez foi isso, pegou essa função, derivou em relação a x, então vai ficar 2x mais y, e também derivou em relação a y, x mais 2y mais 4, é só fazer essa continha, e a gente igualou a zero e resolveu esse sisteminha. Quando resolve esse sistema, bota y igual a menos 2x e etc. Aí fazendo y igual a menos 2x, substituindo aqui embaixo, acha x igual a 4/3. E como y é igual a menos 2 vezes x, pega esse número e multiplica por menos 2, dá menos 8/3.
E agora o que a gente quer fazer é classificar esse ponto crítico, um único só, em máximo local, mínimo local ou ponto de cela. Então o que a gente vai ter que fazer? Bom, primeiro esquece esse igual a zero. A gente já achou duas derivadas parciais que a gente vai precisar. A gente vai precisar calcular a matriz hessiana. E se vai calcular a matriz hessiana, temos que calcular todas as derivadas de segunda ordem. Então, del f, del x ao quadrado no ponto xy é igual a 2. Basta derivar isso aqui, rapidinho em relação a x. Del ao quadrado f, del y, del x no ponto xy é igual a 1. Tá? Que vai ter que dar o mesmo valor no outro caso, porque a função é de classe C2, teorema de Schwarz, e del f, del y quadrado no ponto xy qualquer é igual a 2. Então temos isso, esse 2, esse 1 e esse 2, que é o que a gente vai usar. Então o que nós temos com a matriz hessiana? A matriz hessiana é constante, na verdade. Del quadrado f del x ao quadrado é 2, aqui é 2. E a matriz é simétrica, 1 e 1. E fazendo determinante disso aqui já é 3. Então, em particular, só para deixar claro, eu não calculo a hessiana de f no ponto xy arbitrário. Eu calculo a hessiana de f apenas nos pontos críticos. Tá? A matriz hessiana é importante apenas em pontos críticos. Tá? Isso aqui, para que serve em outros lugares, pelo menos esse determinante? Para nada, é só um número, mas é interessante quando o ponto é crítico. E o que acontece é que no ponto crítico, isso aqui deu maior que zero. Eu estou falando e enfatizando isso porque aqui, muitas vezes, vai ter funções e a gente vai ter que substituir os valores. E no que acontece aqui é a hessiana de f no ponto 4/3 menos 8/3 é maior que zero e del ao quadrado, del f, del x ao quadrado também é maior que zero. Então, no nosso teorema de máximo local, mínimo local ou inflexão, que a gente lembra, ó, lembra que a segunda derivada é maior que zero. Lembra esse pedaço aqui, se a gente pensar em cálculo 1, uma concavidade. Hessiana maior que zero, decora. Então, o que acontece? Se isso aqui é maior que zero, isso aqui é maior que zero, mínimo local. E, basicamente, isso acabou o exercício. Um único ponto crítico, e esse ponto crítico é mínimo local. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.